Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Geja, e a nossa conversa de hoje é sobre como localizar, escolher, definir um programa de mestrado para se candidatar em 2024 e escolher a pessoa orientadora da sua jornada de pesquisa. Bom, eu vou começar, esse encontro, ele faz parte da nossa jornada de formação agora no mês de outubro aqui no canal, sobre a escrita de projetos de pesquisa, e a gente está finalizando a nossa jornada, e essa é um dos últimos tópicos depois de pensar o que é pesquisa, o que é método, o que é referencial teórico, como define objetivo, como estabelece estratégia de pesquisa, como faz levantamento bibliográfico, como faz fichamento de texto. Esse aqui é um dos nossos últimos pontos para a gente ficar pronto para no próximo ano poder se candidatar. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês. A gente vai vir aqui e vai colocar na base de buscas do Google palavras-chave que nos interessam quando a gente pensa em um programa de pós-graduação. Então, vamos supor que o meu interesse seja pesquisar um programa sobre estudos de gênero. Logo de cara, aqui na base de dados, vão me aparecer algumas opções. Às vezes, estudos de gênero não é um programa especificamente, mas ele é uma linha de pesquisa dentro de uma área. Para quem não sabe do que eu estou dizendo, qual a diferença de área, de programa, de linha de pesquisa, na primeira aula sobre pesquisa científica, no primeiro encontro dessa jornada, na aula 1, está lá na playlist Curso Aprendendo a Escrever Projeto de Pesquisa, eu explico a diferença entre todas essas coisas. Você pode voltar lá e assistir esse vídeo. Então, aqui, a gente tem algumas opções que já aparecem sobre estudos de gênero que a gente pode pensar. Eu sempre gosto de dizer que um critério importante para a escolha de um programa de pós-graduação, antes de qualquer coisa, são critérios objetivos. Às vezes, a gente tem a ideia de querer estudar com um amigo, com um professor que conhece, com um pesquisador que admira, com uma professora que admira, uma professora que é amiga, mas nem sempre essa é a melhor opção. O primeiro critério para você escolher o seu programa de pós-graduação ele é acessível para você? Com a sua rotina de trabalho pessoal, com a sua rotina de cuidados pessoal, a sua família, os seus amigos, os seus relacionamentos, é possível que você estude nesse local? Se for fora da sua cidade de origem, você consegue se manter nesse espaço? Você tem como pagar os seus custos nesse espaço? E qual é a oferta de bolsas que esse programa tem para que seja possível você se manter durante esse período? Você pode conciliar trabalho e estudo? Porque às vezes a gente fantasia com o programa porque quer fazer ali e o regimento interno do programa, mesmo a CAPES e o CNPq autorizando que se acumule bolsa e salário, o regimento interno do programa não permite esse acúmulo. Então, desculpa. Para quem me segue aqui no canal, sabe que eu moro no centro, de frente para a avenida, e que passa muito carro. Então, às vezes, esse desejo por este ou por aquele programa, ele não é possível porque o programa não se adequa às suas necessidades, às suas demandas. Claro que a gente pode escolher o melhor programa de pós-graduação na área que a gente quer estudar. O programa nível 7 no CNPq. Mas será que as minhas necessidades pessoais vão ser contempladas por esse programa? E vice-versa. Será que eu posso oferecer para esse programa o que ele espera de um aluno, de uma aluna, pesquisador, pesquisadora? Então, depois que você definir se o seu interesse é por área de pesquisa, por linha de pesquisa ou por programa, você vai vir aqui no Google e vai colocar a sua opção. Então, eu vou usar a opção de estudos de gênero, que é a área de pesquisa que me interessa para o meu pós-doutorado. E eu vou utilizar, na verdade, eu tenho duas escolhas para o pós-doutorado, a gente vai trabalhar com as duas para a gente ter uma ideia. Uma é por área de estudo, que é estudos de gênero, e aí a UFBA é um dos melhores programas do Brasil nessa área, e o outro é o por universidade, que é do Recôncavo da Bahia, e aí, nesse caso, então, seria na área da antropologia, que é a minha área de formação no doutorado. Então, primeiro vamos fazer de estudos de gênero aqui da UFBA. Pronto. Aí vai aparecer para mim aqui no Google todas as informações disponíveis sobre isso. Então,
A área de estudos de gênero na UFBA, além dela ter um programa de pós-graduação, ela também tem um bacharelado em estudos de gênero. Mas como não é o que nos interessa é o programa de pós-graduação, a gente vai localizar ele aqui, ó, programa de pós-graduação em estudos de gênero, vai abrir o site, e aqui no site, deixa eu maximizar a tela, o que que nos interessa saber? Nos interessa saber as informações do programa. Quem são as pessoas que trabalham como professoras? Quais são as linhas de pesquisa? Quais são as disciplinas oferecidas? Como é o calendário acadêmico? Quando as aulas começam? Quando as aulas terminam? Qual é a nota de avaliação do programa no CAPES? E também quais são as normas que fazem parte do regimento interno do programa. Então, vamos começar aqui pelo menu sobre o programa, que está aqui no canto esquerdo. Logo de cara, ele me diz que ele faz parte do programa CAPES Print, que é um programa de parceria da CAPES com universidades em vários lugares do mundo para o estudo, por exemplo, de doutorado sanduíche. Então, possibilita que estudantes do programa participem em outros programas durante um período da sua formação, como acolhe estudantes de outro programa também no seu processo de formação, de outros programas de outros países. E uma outra coisa que me diz logo de cara é que tem uma revista. O programa tem uma revista deles, né? Essa informação aqui, ela é relevante para a gente saber qual é o qualis da revista. Lá no vídeo sobre o currículo, como preencher o currículo Lattes e sobre o levantamento bibliográfico, eu explico o que é qualis de revista e qual que é o impacto dele na nossa formação e no nosso currículo. Então, também você pode ver esse vídeo para entender mais o que é que isso significa. Como eu disse no começo do vídeo, essa aqui é uma jornada de formação que a gente começou lá no começo de outubro e vamos encerrar agora essa semana com vários materiais e com vários conteúdos que eu compartilhei para que você possa, de fato, concluir essa etapa e preparar o seu projeto e a sua candidatura para um processo seletivo, né? Não é só a escrita do projeto, é como fazer levantamento bibliográfico, como fazer fichamento bibliográfico, como preencher um currículo Lattes, como localizar a informação. É uma jornada, de fato, para que você se sinta preparado e apto para isso. Então, aqui do lado, eu vou marcar o nome da revista aqui, que depois eu quero pesquisar o qualis dela. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter um menu com algumas informações que nos interessam muito. O histórico do programa, quando ele foi criado, qual é a trajetória dele, o que ele se propõe pesquisar, o que ele se propõe estudar. Então, tá aqui essa descrição. Logo depois, a gente tem quais são os objetivos do programa. E olha só, parece bobagem saber essas informações, mas quando você escreve um projeto e você vai para uma entrevista de seleção, muitas vezes o corpo de docentes que participam da sua seleção querem saber o quanto a sua pesquisa está alinhada com o propósito do programa. Não é só o quanto tem pessoas para te orientar, disponíveis no programa, mas o quanto que você está propondo pesquisar se conecta com aquilo que está sendo pensado ou que está dentro do projeto político-pedagógico do programa, porque programas de pós-graduação também têm projeto político-pedagógico. Então, quais são os objetivos desse programa? Formar docentes e pesquisadores, contribuir nos debates sobre as mulheres e as relações de gênero e feminismo, pesquisar docentes e pesquisadores na área dos métodos de pesquisa em gênero, e qualificar docentes, pesquisadores e técnicos. Lembra que eu disse no vídeo sobre o currículo Lattes, que técnicos que trabalham nas universidades federais também podem desenvolver carreira acadêmica? Porque existem muitos projetos feitos dentro da universidade que são coordenados em parceria entre docentes e técnicos, principalmente se o técnico tem mestrado e doutorado, ele é também um pesquisador dentro da estrutura da universidade. Ele só não tem o cargo de professor, mas ele pode atuar como pesquisador quando trabalha em parceria com um professor doutor. E o cargo de técnico tem a mesma faixa salarial que um cargo de professor, porque por ser área do magistério, tem uma equiparação. Então, aqui, por exemplo, nesse programa, tem um objetivo que é focado na atuação dos técnicos de ensino superior dentro das estruturas do programa. Então, quando sair um concurso para técnico de ensino superior,
talvez valesse a pena prestar, pensando que também é uma possibilidade de ocupar o espaço da universidade e trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de conhecimento, né? Depois aqui tem a avaliação da CAPES. A avaliação da CAPES é um relatório público que é disponibilizado com todos os dados referentes ao programa e com todos os indicadores referentes ao programa. Esse é um programa, como aparece aqui, de nota 4. Não, desculpa. Esse é um programa que teve uma avaliação muito boa e bom. Vamos ver onde é que aparece a nota do programa. Talvez lá no final. Apreciação. Esse é um programa de nota 4. Tá vendo aqui, ó, parecer final. No Brasil, a gente tem notas de 3 a 7. 3 é a nota mínima que um programa precisa para ele poder funcionar, para que ele possa oferecer cursos de mestrado e doutorado. 4, 5 é a nota média que os programas têm no Brasil. Em média, os programas têm 4 e 5. 6 e 7 são notas de alta excelência e de alta performance. Quanto maior a nota, maior o nível de exigência dos pesquisadores, dos alunos pesquisadores nos programas, porque a nota se mantém a partir da capacidade de publicação, de inserção e de reconhecimento desses pesquisadores. Então, a circularidade em eventos acadêmicos, a publicação em artigos de revistas de alto impacto no Brasil e fora do Brasil, a participação em eventos, em redes de pesquisa, em vários lugares. Lembra que no meu Lattes aparece que eu sou pesquisadora do Instituto Brasil Plural? É uma rede de universidades na área de estudos da antropologia que se conectam e que produzem uma série de atividades. Então, quanto maior essa rede e maior o número de pesquisadores circulando dentro dessa rede, maior é o impacto dela na comunidade dos estudos em antropologia, dentro da área da antropologia. Hoje, o programa que eu faço doutorado é um programa 6, e tem poucos programas de antropologia 6 no Brasil, 6 e 7. O Museu Nacional, a URGS, a USP, a Unicamp e a UFSC. São as universidades que têm programas 6 e 7, talvez a UNB também. Bom, esse aqui é um programa 4, é uma boa nota. Essa nota também conta quando você for pleitear bolsas em agências de fomento. Se você for pleitear uma bolsa para fazer pós-doc, quando você terminar seu doutorado, se você for pleitear uma bolsa de doutorado fora do Brasil, quando você terminar o mestrado, essa nota aqui é uma nota que conta e que ela é importante. Depois, tem aqui quais são os auxílios financeiros que os estudantes recebem. Esse tópico, ele é muito importante de ser lido e de ser entendido, porque alguns programas têm auxílio para campo, auxílio para deslocamento, auxílio para viagem, auxílio para publicação, auxílio para banca independente da bolsa. Outros programas não têm. Então, ler esse tópico aqui, sobre auxílio financeiro, ele é muito importante para que você saiba quais são as possibilidades que o programa te oferece para que você possa ser um pesquisador do programa. E quais são as regras, né, para saber se a sua vida hoje, nesse momento, condiz com o que o programa espera. De repente, você tem um trabalho que te paga um salário muito bom, ou você tem um cargo público que você não quer abrir mão desse cargo para ser bolsista de uma universidade, e vale a pena você entender quais são as possibilidades de manter o cargo e ser aluno, de manter o cargo e ser bolsista. Então, essa parte ela é importante de ser lida. Logo depois vem uma explicação sobre as bolsas. As bolsas, elas podem ser oferecidas por diversas agências de financiamento, desde empresas que financiam bolsas, até fundos internacionais que financiam bolsas, e eu posso super depois produzir um conteúdo no canal só sobre bolsas, para a gente entender quais são as fontes para buscar recurso. Tem as agências estaduais de fomento, em São Paulo tem a FAPESP, aqui tem a FAPESC, e tem as agências nacionais de fomento, o CAPES e o CNPq. E aqui, então, explica para este programa, todo programa tem a sua política específica de oferta de bolsas. Não é igual para todos os programas, por isso que é importante ler e entender, identificar. Principalmente porque quando você chegar na etapa da entrevista, você fez o projeto, seu projeto foi aprovado, você passou na prova, agora você vai fazer a entrevista para defender seu memorial e poder responder perguntas da banca de avaliação. Eles vão te perguntar sobre a questão das bolsas. Então, quanto mais informação você tiver sobre o programa que você quer se candidatar, mais chances você vai ter
de ser selecionado, e melhor você vai saber se aquele programa responde à sua expectativa, não só acadêmica, como também pessoal. São 2 anos de mestrado, é um tempo considerável, não dá para prestar no escuro. Depois que estiver lá dentro, ver o que é que faz. É importante levantar essas informações. Então, aqui, eles explicam sobre o tempo de duração da bolsa, sobre avaliação de desempenho, sobre quais são as obrigações do bolsista. Ó, isso aqui, avaliação de desempenho, é uma coisa muito importante. No programa onde eu faço doutorado, os bolsistas, eles não podem reprovar. E não podem ter conceito I, que é incompleto. E precisam ter a nota acima de 9. São critérios para manter a bolsa. Se você não cumpre esses critérios, você perde a sua bolsa. As obrigações do bolsista também ela é importante, porque fala sobre manter o currículo Lattes, o que o programa espera de você em termos de entrega, o que você tem que fazer, por exemplo, no meu programa, alunos bolsistas precisam publicar 2 vezes por ano. E participar de pelo menos uma das atividades oferecidas anualmente pelo programa para os alunos, seja a jornada antropológica ou o programa ou o seminário de ações afirmativas. Fora os seminários que são oferecidos pelos núcleos de pesquisa e as atividades do núcleo de pesquisa que nós, enquanto bolsistas, somos obrigados a participar, faz parte do critério da bolsa, não pode conciliar trabalho e bolsa, não pode ter falta, 0 falta, não é nem 75%, é 0 falta. Então, tá tudo aqui, ó, especificado. No caso desse programa, tá aqui, no caso do meu programa, tá lá nos tópicos específicos dele. Mas é importante. Quais são os critérios de afastamento do bolsista? Afastamento por saúde, afastamento familiar, afastamento maternidade, tudo isso você precisa saber. O mestrado, ele é uma etapa quase como um trabalho. São 2 anos que você vai dedicar o seu tempo para entregar uma pesquisa. E olha, eu posso dizer por experiência própria que não se atentar a essas regras depois vai te gerar dor de cabeça e problema ao longo da sua formação. E você vai precisar, enfim, ter que organizar e resolver isso e acaba indo para colegiado. E eu já vi colegas serem desligados de programa por conta de não cumprir as regras que estão aqui no site do programa. É muito importante ler isso. Não é uma coisa que a gente só faz quando precisa. A gente precisa entender esse funcionamento. Bom, aqui fala dos afastamentos, trancamentos, prazo de inscrição e a comissão. Todo programa de pós-graduação, ele é composto por um colegiado. O colegiado é composto pelos professores, pelo profissional técnico e pelos alunos que vão decidir sobre a vida funcional do programa. Tudo. Escolha de disciplina, definição de cronograma de seleção de professores, critérios para inclusão e exclusão de professores, aprovação de projeto de pesquisa, aprovação de data de defesa, de data de qualificação, tudo que tem a ver com a vida funcional de um programa de pós-graduação é decidido pelo colegiado, e o colegiado é composto por comissões. Então, tem uma comissão de bolsa, que decide as regras de atribuição da bolsa, se perde, se ganha, apareceu uma bolsa extra, reduziu bolsa. Tem a comissão de gestão, que decide, porque daí o colegiado se divide em comissões que apreciam as demandas e depois devolvem para o colegiado, que é votado, referendado e registrado em ata. Uma dica para quem é aluno de pós, participar de comissão de gestão de pós-graduação rende pontuação no Lattes. E entra lá naquele tópico que a gente viu no vídeo, naquela parte sobre comissões e assessoramento. E dependendo da barema do concurso público que você for prestar, quando você for se candidatar a professora, vale até 1 ponto inteiro. Não é só 0,1, não. Não é uma fração de ponto, não. Vale 1 ponto inteiro. Já que o que é barema? Barema é um manual aonde cada universidade tem a sua barema, descreve cada item do Lattes, quanto ele vale na pontuação. Então, digamos que para algumas universidades, artigo publicado em revista de impacto A vale 10 pontos, de impacto B vale 5, de impacto C vale 2,5. Lembra que eu expliquei no vídeo que você pega a pastinha, coloca cada tópico do currículo Lattes, organiza do ano recente para o ano mais antigo. Quando você prestar um concurso, ou quando você participar de um processo seletivo para uma vaga de bolsa, para uma vaga de pós-doutorado, para uma vaga de trabalho, você vai pegar a barema da instituição onde você está se candidatando. Toda instituição tem uma barema, porque é obrigatório pelas leis que regem
o ensino superior público no Brasil, né? O ensino federal superior público. Vai pegar a barema da universidade, vai pegar o teu Lattes documentado e vai contar quantos pontos você tem olhando a barema e o que você tem na sua pastinha. É assim que a gente contabiliza um Lattes para um concurso público, por isso que é importante documentar um Lattes. Se você começar a fazer isso agora, da sua graduação, do início do mestrado, quando você chegar lá no final da sua jornada, no final do doutorado, você já vai ter um bom caminho percorrido, porque isso já vai estar organizado. E se você tem uma universidade que você deseja trabalhar como meta, você já pode ir construindo as suas pontuações para esta universidade. Porque você pode olhar a barema dela, ver o que para ela conta como mais ponto e focar nisso para aumentar a sua pontuação para o concurso público. Um concurso público de professor universitário, ele é composto de 4 etapas. Uma prova teórica, uma prova prática, a apresentação do seu memorial e depois a pontuação do seu currículo. A prova, normalmente, num processo seletivo, dos que eu já acompanhei, o que puxa a pontuação do candidato é o currículo. O que puxa é o que derruba, porque ele é tipo aquele pontinho final da média. É exatamente isso o currículo. A nota máxima normalmente é 10, e aí por isso que os pontos são fracionados, aí vai fracionando até chegar num cálculo que bata 10, porque não dá para ter mais do que 10 na pontuação do currículo, porque em via de regra a pontuação do processo seletivo é de 6 a 10, 6 como mínimo e 10 como máximo. Então, um bom currículo, e todo ponto conta para um currículo Lattes. Aquele pontinho pode ser o diferencial no seu processo de seleção. E agora, algumas universidades, alguns programas contabilizam os currículos para poder fazer a oferta de bolsas. Né? Quando há empate dos critérios de oferta de bolsas, há uma contabilização do currículo. Então, preencher um bom currículo Lattes, documentá-lo e organizá-lo de modo correto é fundamental para que você consiga garantir também o seu sucesso no programa que você quer prestar. Quanto maior a nota do programa, mais concorrido ele é e mais concorrido para bolsas ele vai ser. Mais gente se candidatando é mais gente precisando de bolsa. Se não há uma quantidade exorbitante de bolsas, alguém vai ficar sem bolsa. Então, quanto mais organizado, quanto mais entender do seu projeto, quanto melhor você for na prova, na entrevista, melhor você vai pontuar. E como é que você pode ir bem na entrevista, no seu projeto, na prova? Se organizando e usando as dicas, as orientações que eu compartilhei aqui com vocês. Então, entender e conhecer o projeto que você quer se candidatar é fundamental para que você vá bem na entrevista para a seleção do seu projeto. Não é só um bom projeto, é saber ler os textos, fichar os textos, por isso que eu ensinei como é que faz o fichamento, como é que faz o levantamento, como é que estuda, e também entender bem o programa onde você vai se candidatar, para que você possa estar preparado para a entrevista e conseguir se sair bem, né? Fazer uma boa apresentação. Então, o próximo tópico aqui é a coordenação. A coordenação do programa normalmente é formado por 2 coordenadores, coordenador e vice-coordenador, que são as pessoas que respondem pelos problemas, pelas questões, acolhem dúvidas, para quem você pode escrever. Como vocês podem ver aqui, tem não só o nome das professoras coordenadoras, mas também o e-mail delas. Qualquer dúvida que você tenha sobre o programa, qualquer coisa que não esteja claro no site, qualquer informação que você não consiga acessar, você não só pode, como você deve escrever para a coordenação do programa, se apresentando, demonstrando seu interesse, pedindo orientação, e a maioria das pessoas são extremamente solícitas e acolhedoras. Depois vem o colegiado, lembra que eu disse que todo programa de pós tem um colegiado? E suas comissões? Pois então, aqui tem, ó, comissão de bolsa, representação estudantil no colegiado. Essa é uma outra coisa, a ser parte da representação estudantil durante o período de pós-graduação também é importante para a sua formação e também conta ponto para o seu currículo Lattes. Então, tem aqui a comissão de bolsa, os suplentes, os professores que fazem parte da representação do colegiado, professores que não são titulares do programa, eles não podem fazer parte do colegiado. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou professora da Federal de Santa Catarina e fui convidada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Gênero da UFBA para ser parte do grupo de professores para orientar as pesquisas deles de mestrado e doutorado e compor os núcleos de pesquisa daquela instituição.
Mas eu não sou uma professora efetiva, eu sou uma professora convidada do programa, né? Eu não estou vinculada efetivamente àquele programa, porque eu não me submeti às regras de vinculação, não fui apreciada pelo colegiado, eu estou ali na condição de convidada. Eu não participo do colegiado. Só participa do colegiado professores efetivos. Logo depois vem o corpo docente. Essa é uma informação importantíssima, vale muito a pena dedicar um tempo aqui para pesquisar os currículos, para ver quem eles são, o que eles falam, o que eles pesquisam. Aqui, o meu desejo era trabalhar com a professora Rosângela Janja Costa Araújo, porque ela estuda sobre capoeira, corpo, território negro, experiência negra, que é o que eu estudo no meu doutorado. Mas você pode vir aqui, olhar qual é a linha de pesquisa que esse professor está vinculado, e aqui tem um link do currículo Lattes deles. Lembra na aula que a gente fez sobre fichamento bibliográfico? Lá eu mostro que é possível, pelo link do professor, pelo Lattes dele, você identificar o que ele pesquisa, quem ele orienta, o que ele publicou, quais temas para ele interessa, quais lugares ele circula. Então, você vai, depois de assistir aquela aula e anotar como é que faz esses processos, vai vir aqui no link do Lattes de cada um desses professores e vai pesquisar o que eles fazem para localizar o melhor orientador, a melhor orientadora para aquilo que você deseja pesquisar. Nessa etapa, o seu projeto já está pronto. Você já fez o seu levantamento bibliográfico, você já identificou o que é que você deseja pesquisar, o seu objetivo, a sua estratégia. Agora você precisa encontrar um parceiro dessa jornada, uma parceira, uma pessoa orientadora. Então, agora você, com isso claro, você vai vir aqui no site e vai localizar essa informação. Aqui estão os professores permanentes e aqui estão os professores colaboradores e os docentes visitantes. Como eu expliquei anteriormente, né, é possível que um professor de uma outra instituição, de um outro programa, de um outro departamento, seja colaborador neste programa, mas ele não é permanente. O que é que muda? Muda mais administrativamente do que do ponto de vista da relação professor-orientando. Depois que você fizer esse estudo do professor, você vai vir aqui, tem o corpo técnico, que são os profissionais, aqui não tem ninguém indicado. Tem um problema de profissional técnico nas universidades federais, então talvez não tenha mesmo nenhum técnico aqui. A relação de todos os discentes, desde quando o programa surgiu, em 2006, certo? Todos eles aqui, você pode pesquisar quem foi aluno, quem passou por esse programa. E isso aqui é importante para você saber qual é o impacto desse programa. As pessoas que estudam nesse programa, depois que elas terminam, elas vão para onde? Quais instituições elas circulam? Quais espaços elas circulam? Quais locais de trabalho elas ocupam? Isso é uma informação importante para a escolha do programa de pós-graduação. Aí aqui vem quem são os alunos de estágio pós-doutoral, não tem ninguém aqui que aparece, eu vou ser a próxima que vai aparecer aqui. Daqui 2 anos vocês podem voltar que meu nome vai estar aqui. E as linhas de pesquisa, que são aquelas linhas de pesquisa que aparecem ao lado do nome dos professores, lá na parte do colegiado, desculpa, do corpo docente. E aqui tem uma explicação das linhas de pesquisa e uma explicação da área de interesse de cada professor dentro da linha de pesquisa. Isso é importantíssimo, porque quando você se candidatar para o programa, por exemplo, no meu caso, que quero fazer com a professora Janja, então aqui, ela está falando de educação, administração do sistema educacional, raça, gênero, cultura, desenvolvimento, ação afirmativa em educação, cultura afro-brasileira, com foco nos estudos em capoeira e religiões de matriz africana. Está dentro daquilo que eu quero continuar estudando depois que eu terminar o doutorado. Então, quando eu for conversar com ela, eu já sei para onde eu vou direcionar a minha conversa. Eu vou estar preparada para essa conversa. Mas podem ser que existam aqui outros professores, por exemplo, a professora Ângela Maria também poderia ser uma aposta, uma possibilidade, porque ela está falando sobre a relação de mulheres com ciência e eu trabalho com tecnologia, então pode ser que também seja uma interface, uma possibilidade. Enfim, vale a pena, vale não a pena, você precisa vir aqui e ler essas linhas de pesquisa, identificar esses professores para se preparar para a sua entrevista.
Quando eu fiz a prova do mestrado, uma das perguntas era justificar por que eu queria estudar naquele programa e por que eu tinha escolhido aquela linha de pesquisa. Então, como eu tinha feito esse exercício de estudar o site da universidade, identificar essas demandas, eu não tive dificuldade de responder essa pergunta. Por isso que é importante fazer esse estudo. Depois vem o manual do discente, com todas as orientações que você precisa saber sobre matrícula, orientação, regime didático, disciplinas do curso, créditos, avaliação, como é que é a qualificação, como é que é a defesa, como é que pede a ampliação de prazo, como é que pede auxílio financeiro e bolsas, sobre direitos reprodutivos que tem a ver com maternidade, paternidade, como é que pede apoio para participar de eventos, outros formulários e sobre a representação discente. Então, também vale muito a pena, é muito importante ler esse material. Aqui, processo seletivo fala sobre os processos seletivos atuais, em andamentos ou futuros. Aqui, nesse caso, aparece orientações gerais, né? O que é que você precisa para se candidatar para o mestrado? Um exame escrito, um anteprojeto de dissertação, a entrevista, a avaliação do seu currículo escolar, avaliação do seu currículo vitae, porque muita gente no mestrado não tem currículo Lattes ainda, mas olha só, devidamente comprovado, cartas de recomendação e propostas de intenção, e a prova escrita de leitura e compreensão na área de estudos de gêneros em inglês. Essa proposta de intenção aqui, você consegue preencher ela quando você entende bem o que o programa te oferece, porque aí você consegue dizer, dentro do que o programa te oferece, o que é que você pode oferecer para ele, porque você sabe o que ele tem. Então, você sabe que ele responde ao que você precisa e o que você pode oferecer para ele. Então, ler esse tópico sobre o processo seletivo, as regras, como funciona, é bastante importante para que você consiga ser bem-sucedido no seu processo seletivo. Processo seletivo, programas institucionais. Quais são os programas que o programa, o PPG participa, objetivos? Quanto mais você souber sobre o programa, sobre o que ele faz, melhor qualificado para o processo seletivo você vai estar. O processo seletivo não é só o projeto, passa também por conhecer e entender essas coisas. E aí, olha aqui, aqui está contando quais são as redes aonde o projeto interdisciplinar do PPG está conectado. E uma das redes é a UFSC, o programa de estudos interdisciplinar daqui, porque esse também é um programa de estudos interdisciplinar. E aqui quais são as professoras com quem elas trabalham, né? Esse programa trabalha em conexão aqui com a UFSC. Então, lá da UFBA, fora do programa, tem essas aqui, e aqui na UFSC tem essas aqui. Certo? No meu caso, por exemplo, que quero me candidatar ao programa de pós-doutorado, entender essas coisas, as conexões, e o fato de fazer parte da rede deles, para mim, é uma inserção maior, mas isso não é o único critério, tá? Você não precisa conhecer ninguém no programa para poder se candidatar. Para se candidatar a um programa, você tem que estar bem preparado. E para estar bem preparado, você precisa passar pelas etapas que a gente construiu aqui nesse mês de outubro no canal, nos vídeos e nas aulas. Regimentos, todos os regimentos que organizam a vida funcional do programa. Fundamental ler e conhecer. Dúvidas, escreve para a coordenação para perguntar. Todas as teses e dissertações publicadas desde o surgimento estão aqui no repositório institucional da UFBA. Vale muito a pena dar uma pesquisada para saber se o que você está querendo pesquisar não está aqui já publicado, se tem algo parecido com o que você fez, porque imagina a vergonha, você propõe uma pesquisa com algo que acabou de ser feito no programa, chega no processo seletivo, vai para a entrevista defender teu projeto e nem cita o que o colega do programa fez. Isso demonstra que você não se preparou, não pesquisou, não foi atrás de levantar a informação que precisa. Por fim, aonde fica a localização? O meu computador é cheio de regras e loucuras, então tem coisas que ele não abre.
Há disciplinas e ementas do mestrado, disciplinas e ementas do doutorado, a grade curricular, os horários que as aulas são oferecidas. Se você tem um trabalho de 8 horas, das 8 às 5, e as aulas são só de dia, você não vai conseguir estudar. Se você tem um trabalho que é só de manhã e as aulas obrigatórias são todas de manhã sempre, você não vai conseguir estudar. Se você tem um trabalho que é só de tarde, as aulas obrigatórias são sempre de tarde, por quê? Todo programa ele tem uma grade de disciplinas obrigatórias e uma grade de disciplinas eletivas. Normalmente, as disciplinas obrigatórias são fixas, no mesmo dia da semana e no mesmo horário, só muda o professor, para facilitar a organização das outras disciplinas. Então, tudo isso você precisa saber de antemão antes de se candidatar, porque senão chega lá na hora da entrevista e aí você trabalha e a banca te pergunta, tá, mas como é que você vai fazer com o trabalho e as disciplinas? E aí você vai dizer, ah, mas eu não sei. Se eu passar, eu vejo. Já é uma predisposição para você não ser selecionado. Então, se informar sobre isso é importante. Aqui tem galeria de fotos, vídeos, a Revistas Feminismos, que é a revista oficial do programa, onde provavelmente todo mundo publica, alunos, professores, e mais algumas outras informações importantes, alguns núcleos de estudo, algumas bibliotecas, algumas informações para achar dados e materiais sobre estudos feministas. Vamos supor que você queira fazer mestrado nesse programa específico da UFBA, e o seu estudo seja um estudo só sobre feminismo. Seja lá o que for que você for pesquisar nessa área específica, você pode fazer o seu levantamento bibliográfico nessas bases aqui, ó. Porque aqui está o que o programa reconhece como referência. E pode fazer também um levantamento de artigos aqui, nessa base de revista Feminismos, porque aqui tem as publicações e a perspectiva política e teórica que o programa adota, porque provavelmente o editorial está de acordo com a concepção política e pedagógica do programa. Bom, é isso. Na aula ao vivo, agora essa semana, a gente vai conversar sobre como se preparar para a entrevista e quais são os processos de preparação do memorial. Para quem faz parte da comunidade de apoiadores, lá na plataforma do Digege, tem um modelo de memorial para ser utilizado e tem também um modelo de projeto de pesquisa. Para você que ainda não faz parte da comunidade de apoiadores daqui do canal, você pode apoiar o canal de duas formas. Você pode apoiar o canal curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo. Sabe o joinha que aparece de gostei? Aperta ali, porque daí o YouTube vai reconhecer que esse é um conteúdo válido e importante para a comunidade e ele vai cada vez mais tornar público acessível o que é produzido aqui no canal. E você pode se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. A outra forma de você ser uma pessoa apoiadora é apoiando o canal mensalmente. Como apoiador, você pode tanto fazer um apoio solidário, a partir de R$6, ou ser um apoiador mensal, a partir de R$15, onde eu vou oferecer para você, como parte dessa rede, benefícios exclusivos, conteúdos exclusivos, certificação dos cursos, apoio bibliográfico para os nossos encontros, para as nossas formações, e você vai poder acessar ainda conteúdos que nem estão disponíveis aqui no YouTube, que estão disponíveis exclusivamente só na plataforma. O currículo, o certificado do coletivo de Digege é válido e aceito para evolução funcional, para preencher o seu currículo Lattes, para você poder usar como atividades complementares da sua faculdade, para compor as horas de atividades complementares. E é muito importante para mim ter o seu apoio, seja compartilhando o vídeo ou apoiando mensalmente, porque isso fortalece o meu trabalho e permita que eu possa estar aqui produzindo conhecimento, compartilhando conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento de pessoas negras e de pessoas brancas, sinceramente interessadas em aprender a partir do antirracismo. Muito obrigada às 52 pessoas que já apoiam o canal. Para mim, é fundamental saber que existe uma rede, uma comunidade que me apoia e que me reconhece. E muito obrigada para você que assistiu o vídeo até o final e que vai curtir o vídeo e compartilhar ele na sua rede. Eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal do Coletivo Digege. Para mim é um prazer construir conhecimento que emancipa, compartilhar conhecimento que liberta. A gente se vê na aula ao vivo, se vê por aqui nos vídeos, se vê na plataforma do Digege, no grupo do WhatsApp, no Instagram. E a gente, então, está sempre por aí. Até a próxima.